Boa noite, meus queridos amigos e irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. O Alessandra Previato, seja bem-vindo, Maria Frias, Elisete Rodolfo, Rogers Malta, o Roberto, a Sofia Haddad, minha querida prima, Lilian, Patrícia Santos, Alessandra Previato mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Oi, Regina Colombo, nós estamos ao vivo, a Meire Sampaio, estamos ao vivo pelo Instagram e ao vivo pelo Facebook, a Silva Clau Fragoso Faiola. Boa noite a todos, lembrando sempre que todas as noites, de segunda a sexta, às 10 horas da noite, nós teremos live. Hoje aí 10 horas eu entrei, você foi avisado, 10 horas da noite. Amanhã, 10 horas da noite. Sexta-feira vai começar um pouquinho mais tarde, porque eu tenho terapia do perdão presencial, vou estar presencialmente fazendo, já divulguei até onde, em São Bernardo do Campo, e ela demora um pouquinho até eu sair e chegar, vai começar um pouquinho atrasado, mas vai ter terapia espiritual também. Espero que vocês tenham gostado da live de ontem. Eu falei sobre coisas que eu aprendi com Chico Xavier. Todas as noites nós temos um tema diferente, sempre ligado ao seu crescimento espiritual, à sua evolução. Lembrando sempre que a nossa existência na Terra, num planeta de provas e expiações, sempre é surpreendida por várias situações que tentarão nos tirar do eixo. O eixo é o equilíbrio, a paz interior. É natural que enfrentemos nesse mundo, todos nós, independente se tem dinheiro ou não tem dinheiro, se tem saúde ou não tem saúde, momentos de instabilidade emocional, estabilidade também financeira. Não pense que rico também não fica preocupado em ganhar dinheiro, também instabilidade financeira, Estamos sujeitos a, desde uma simples gripe, um simples resfriado, até um câncer. Todos nós estamos sujeitos a uma somatória de variáveis muito grandes. Logo, nós devemos nos preparar. Isso não é ser pessimista, é ser prevenido. Começa com P também. O pessimista espera a desgraça para poder ficar sofrendo. Ou a pessoa que ela faz previsão, ela fala, pode até vir uma desgraça na minha vida, mas eu vou me preparar antes. É como alguém que sabe que vai vir o frio, tá chegando o inverno, o que eu faço? Eu começo a separar o cobertor. Agora, quem é pego de surpresa no inverno e no frio, fica de calça curta, vai passar frio e não tem cobertor. Por quê? Porque não se preveniu. Então, prevenir espiritualmente, tomar cuidado da nossa vida espiritual, não quer dizer que as coisas não irão acontecer, mas você estará preparado para enfrentá-los de cabeça erguida, sem se desesperar, o que ajuda demais, porque o desespero atrapalha o teu crescimento espiritual e atrapalha achar a solução do problema, e vai passar mais rápido pelo problema, sem sofrer tanto. Por quê? Porque você é uma pessoa prevenida espiritualmente. Você é uma pessoa que cuida da sua espiritualidade. Existem pessoas que nunca fazem uma oração, que nunca cuidam da fé, que nunca ligam para Deus, sabe? Deus lá e eu cá. E quando são pegas por uma depressão, uma síndrome do pânico, um câncer, a perda de um ente querido, a demissão de um trabalho, a insatisfação de viver, a anedonia. A anedonia é aquele mecanismo pelo qual a pessoa já não sente mais prazer em nada, sabe? A vida fica fastiosa, cansada, naquela mesmice. A pessoa fica perdida e entra no desespero porque não sabe o que fazer. Então nós, desde cedo, estamos cuidando daquilo que você precisa fazer. Oi, Silva Vaz, Valquíria Gazi, minha querida Valquíria Gazi, nossa amiga que nos visitou recentemente no nosso gabinete. Obrigado pela sua visita, Elvira Sartório. Estou lendo aqui alguns do Face, alguns do Instagram, Ed Franco Camargo, a Carmen Giolo. Sejam todos bem-vindos. A Regia Margarete, a Nádia, sejam todos bem-vindos. Vamos lá a algumas instruções espirituais.
Por que as nossas lives são de instruções espirituais? Para o seu crescimento espiritual. A gente está cuidando da sua espiritualidade. Eu já falei aqui sobre prosperidade, mas até quando eu falo sobre prosperidade financeira, eu dou uma ênfase na vida espiritual da pessoa para que a prosperidade seja verdadeira, duradoura e prazerosa. Verdadeira, duradoura, porque não adianta ser próspero por uma semana, e prazerosa, ter prazer. Se você não tem prazer com aquilo, não adianta. Tem gente que conquistou algo que desejava. Conquistou uma casa, materialmente falando. Conquistou um carro. Ele queria demais aquele carro. Mas ele ficou com medo de riscar o carro, com medo de raspar o carro, com medo de bater o carro. E alguém chegou e arranhou o carro. E aquele carro, que era o sonho dele, deu tanta preocupação, tanta dor de cabeça para manutenção, tanto problema, que mais foi castigo emocional do que bênção, do que presente. Então, não sei se você entende, as nossas conquistas na vida, quando nós não temos a plenitude espiritual, a gente até chega, não é que não conquista, chega, mas não desfruta. Eu sempre falo isso, o Everest, sou apaixonado pelo Everest. Pretendo ainda nessa vida ir no campo base no Everest e levar o Estevinho comigo, tem que convencer a Jurema, tem que esperar o Estevinho alcançar 18 anos. O Everest não é o monte mais difícil de ser escalado. O mais difícil de ser escalado, dos grandes montes, acima de 8 mil metros, eles dizem que é o K2, que fica ali próximo, mas mata 10 vezes mais que o Everest. Mas o Everest é o monte mais alto do mundo, 8.846 metros. 8.846 metros, 8,5 km de altitude. Morre muita gente também na escalada do Everest. Morre muita gente. O índice de morte do Everest, para as pessoas que vão escalar, chega a ser de quase 30% das pessoas que chegaram no topo. Então imagine que de 10 que vão escalar, 3 não voltam. É um esporte altamente perigoso. Você corre risco de vida ou risco de morte, chame como quiser. Mas fizeram um estudo para estabelecer onde essas pessoas morrem. E 90% das pessoas que morrem no Everest não morrem na subida, morrem na descida. Eles chegaram ao topo. Eles não morreram subindo, eles morreram descendo. Porque ficaram muito tempo no topo. Porque não se precaveram, comemoraram antes do momento. Por isso há um lema entre os escaladores do Everest, que diz o seguinte, é um lema muito sábio e você vai entender por quê. Não basta chegar vivo ao topo. Por que não basta chegar vivo ao topo? Porque a maioria que morreu chegou vivo ao topo. É necessário voltar vivo de lá. É só quando você volta lá embaixo, com seus pezinhos no chão, olha para cima e diz, eu consegui. Você só consegue não porque chega ao topo, mas quando desfruta da volta da chegada. Existem pessoas que chegam ao topo e não sabem se manter lá. Existem pessoas que chegam no topo e não sabem descer. Você já ouviu dizer que uma maneira que nós temos de conhecer alguém é dar poder para ela? É deixar chegar ao topo? Ela chega ao topo e se descabela, para quem tem cabelo, né? Ela se descabela, ela se perde. Você já viu pessoas que não tinham nada, passaram a ter tudo e tendo tudo, conseguiram destruir a própria vida, destruir a saúde? Já viu o caso de pessoas que, artistas famosos, atores famosos, não tinha nada, lutou para ter sucesso, fez sucesso, ganhou fama, ganhou audiência e ganhou dinheiro. Fama, ficou famoso, audiência, onde muita gente vai assistir, e dinheiro. Ficou milionário. Esse escalou o topo. Então esse agora tá feliz, não tá? Não, entra em depressão, começa a usar droga. Você não vê gente que morre novo, artista que morre novo? Cantores com centenas de milhões de dólares de fortuna. Por quê? Porque não basta chegar vivo ao topo. Se você não está equilibrado espiritualmente, as coisas que são o seu sucesso servem para o teu fracasso.
as mesmas. Porque a pessoa começa a achar que é Deus, empina o nariz, eu cheguei aqui porque eu sou o máximo, eu sou melhor do que os outros, eu posso tudo, e eu podendo tudo começo a fazer o que eu desejar, a pessoa começa a achar que não tem limites mais para as coisas e começa a ir mal, de mal a pior. Por isso, é necessário cuidar da sua vida espiritual. Entenda bem isso. Porque se você tem sucesso, a vida espiritual te dá o equilíbrio nele. E se você está sofrendo, a vida espiritual te dá o norte para você continuar a prosseguir e sair do sofrimento. Se você está angustiado, o equilíbrio espiritual vai te dar a confiança, te afastar o desespero e ampliar a sua fé. Então, quando nós cuidamos da nossa espiritualidade, nós estamos cuidando também do nosso destino espiritual e dando um roteiro seguro para a nossa existência. Para a nossa existência. A Márcia Lima falando, assisti um filme sobre o Everest, é muito triste ver os corpos caídos, ficam lá caídos, minha irmã, não tem como tirar de lá os corpos que ficam no Everest, que morrem no Everest. Quem morre no Everest, guarde bem uma coisa, quem morre no Everest fica no Everest. Por quê? Porque já tentaram, uma vez, tentar descer a pessoa. Foi acho que um japonês, e um japonês morreu e uma comitiva do Japão foi para tentar salvá-lo, morreram mais 12. Para tentar salvar um, ficaram os 13 lá, o que estava morto, mais 12 que morreram para tentar salvá-lo, então é praticamente proibido, ninguém tenta, morreu lá fica, e o corpo não se decompõe pela a temperatura excessivamente fria, não deixa o corpo se decompor, então é realmente muito difícil. Vamos lá, algumas instruções espirituais, desde já, separe seu copo com água, o meu está separado, deixa eu beber um pouquinho, sempre eu bebo um pouquinho, algumas vezes um pocão, a música já está preparada, olha, para a gente fazer a nossa oração. Lembre-se, sempre a gente faz a nossa oração, hein? No final aqui da nossa conversa. Algumas instruções espirituais, todas simples. Lembre-se o seguinte, a vida é simples. Nós é que geralmente a complicamos. Quando instrução espiritual ou regra espiritual tem que fazer 1 milhão de coisas, desconfie. Aquela pessoa que está te ensinando aquela regra extremamente difícil, ela está querendo ganhar alguma coisa de você. Regras espirituais são simples. Por exemplo, amor. Para falar é simples, para viver é difícil. Mas se eu fico aqui dando volta, meu irmão, o bom é amar. Está aqui a regra. Perdão, o bom é perdoar. Vou te explicar como e tal, mas o bom é perdoar. Quando a regra começa a ficar extremamente difícil, é que a pessoa está querendo ganhar alguma vantagem de você. E aqui eu não quero ganhar nenhuma vantagem, então as regras são simples. Lembre-se, a vida é simples. Nós é que geralmente a complicamos. Primeira regra espiritual, instruções espirituais. Os pequenos sacrifícios tocam a felicidade comum. Pequenos gestos nossos não são grandes. Não é para salvar o mundo. Nós temos aquela mania de grandeza em tudo, até para o crescimento espiritual. Se eu vou crescer, eu tenho que ser o maior, o melhor, o meu guia espiritual tem que ser de apóstolo para cima, é o anjo de luz, é o ET não sei da onde, a pessoa não se contenta, fala assim, não, seu guia espiritual era o irmão nosso que recolhia lixo na cidade. Lixeiro eu não quero, jardineiro eu não quero, padeiro, já viu o guia espiritual padeiro? Já viu o guia espiritual lixeiro? Já viu o guia espiritual contador? Você já viu guia espiritual administrador de empresa? Esse povo no além não existe, a gente só quer, ou não é? É o médico, é o doutor, é o ET, é o fulano, menos. Larga essa mania de grandeza. Mania de grandeza vai contra os princípios espirituais básicos, porque peca pelo orgulho. E ninguém com orgulho, com vaidade, com prepotência, que é tudo a mesma coisa porque anda de mão dada, vai ascender ao reino dos céus. Disse Jesus que os humildes chegam lá, não os orgulhosos, os vaidosos, os prepotentes que pisam nos que estão caídos para poder ter sucesso. Então, lembre-se, regra espiritual é simples. Os pequenos sacrifícios não são grandes. O que são pequenos? A visitar alguém. Uma visita, não são 200.
Mas você vai tirar meia hora do seu dia para visitar alguém e falar: eu senti de te visitar hoje, como é que você está? Está precisando de algo? De uma oração? De um ombro amigo? De uma palavra fraterna? De um abraço? De um carinho? Vim aqui para estar com você, esses 30 minutos para isso. Ah, mas só isso? Só isso não. Tudo isso. Porque você está fazendo com amor. Embora seja muitas vezes um sacrifício, você vai ter que diminuir do seu almoço para poder fazer isso. Ou à noite, antes de ir para casa, ir para esse compromisso. Mas é extremamente prazeroso. Lembre-se, a felicidade está nas pequenas coisas. Segundo, ouça sem revolta a observação impensada dos outros. Meus irmãos, isso é muito difícil. De viver. Ouvir as informações impensadas. Tem gente que vem para descarregar em cima de você. Descarrega. Qual que é a nossa vontade? Em nome de Jesus, porque nós somos cristãos, pegar a gargantinha da pessoa e enforcar em nome de Jesus, naturalmente, que nós fazemos tudo pelo que. Mas a vontade de dar uma esganada, eu não é? De enforcar, você está vendo que a pessoa está equivocada, ela não entendeu nada do que você falou, mas o que a gente deve fazer? Ouvir. Para quê? Para testar a nossa paciência. Porque nem sempre nós vamos ouvir o que gostaríamos de ouvir. Nem sempre seremos reconhecidos pelo bem que fizermos. Pergunte para Jesus se foi. Fez o bem a vida inteira. E o povo falou o quê? Morra. E morra devagar. E morra na cruz. Foi isso. A maioria dessas pessoas ele tinha curado. Então, testar a paciência, ouvir com calma. Eu lembro muito de Chico Xavier nisso. A pessoa ia fazer uma pergunta daquela que, sabe, assim, sem graça, que não tinha sentido nenhum, que você acharia em todos os livros do Chico a resposta. Sabe aquela pessoa assim, e o Chico com a maior calma do mundo, explicava. Acabou de explicar, 1 mais 1 dá 2, a pessoa perguntava de novo a mesma coisa. E sabe o que ele fazia? Explicava tudo de novo, com calma, com paciência, com disciplina. Então aprenda a ouvir os outros sem julgá-los. Porque tem gente que tem dificuldade de interpretação. Tem gente que não está bem. Você acha que quem não está bem espiritualmente tem noção de valor, percepção da realidade como alguém que está equilibrado, bem evoluído? Não tem. Então não cobre dos outros aquilo que Deus também não cobra de você. Ouça com atenção. Terceiro, a calúnia é isolada no trabalho e silêncio. Está sofrendo perseguição? Está sofrendo algum tipo de calúnia? Está passando por alguma fofoca? A pessoa está fazendo uma fofoca sua, calúnia? O que você vai fazer? Trabalhar no bem e silenciar quanto a isso. Não responda. Ah, mas eu preciso. Não precisa. Você colocou na sua cabeça. O que você chama de precisar responder é bater boca. Você vai bater boca pro louco. E um louco que começa a discutir com o outro é porque o outro é meio louco também. Não responda nada. O silêncio é a maior resposta. Agora, só o silêncio? Não. Trabalhe. Continue trabalhando no bem. Continue fazendo o que você está fazendo. Você montou lá um negocinho para vender brigadeiro, para vender doce, para vender beijinho, para vender um bolo. Vendeu, a pessoa fala, não vai valer nada, não vai dar nada, porque eu também já montei, falando já montou. E se vão dar os canos em você, você vai fazer o quê? Não vão não, você que está com inveja, você que queria e não conseguiu, é porque eu vou... Nada, o que você vai fazer? Bolo. E vai vender os seus bolos. Não responda, isso é Jesus que disse, não responda o mal com o mal. Nós pagamos o mal com o bem e com o silêncio. Quieto. Quando Chico Xavier mudou-se em maio de 1956 da cidade de Pedro Leopoldo para Uberaba, o bispo, àquela época, de Uberaba, mandou fazer milhares de cartazes com a foto do Chico e escrito o seguinte: Chico Xavier, o louco pacífico. Ele defendia a tese de que Chico era louco,
Quem seguia ele? Quem segue louco é louco também, gosta de loucura, mas ele era pacífico, ele não babava, ele não era violento, mas era louco. Colocou nos bares, nos postes, colocou em tudo quanto é lugar. Quando o Chico mudou, os espíritas procuraram o Chico e falaram: Chico, mas você não vai rebater, não vai processar, isso é injúria, difamação, calúnia, está no Código Penal, você não vai responder? Chico quieto. Passou um mês, mas Chico, você não vai responder? Chico falou: meu filho, quem disse que eu não estou respondendo? Eu estou respondendo conforme Jesus me ensinou, trabalhando pelos que sofrem. Então, continue trabalhando. E silêncio. Eu sei que a pessoa, ela que tenta te humilhar, ela está querendo ver o resultado daquilo ali. Quando ela não vê, quando ela percebe que você não se abalou com aquilo e você continua fazendo o que estava fazendo, aquilo é a maior resposta, aquilo é o maior sofrimento para ela. O que ela quer, quando alguém fala, você não vai nada, você não presta, sou incompetente, o que ela está querendo? Ver você nervosa, ver você angustiada, ver você batendo boca, não, incompetente é você, não, fulano, não caia nessa. Só as grandes almas, e você está querendo ser uma, só as grandes almas respondem com silêncio e trabalho. É a maior resposta para a calúnia, a tristeza e a difamação. Quarta regra, instrução espiritual. Quando chegar qualquer enfermidade, quando chegar qualquer doença, não se revolte. Primeiro, porque não adianta. Adianta se revoltar? Você descobriu uma doença, vai fazer o quê? Xingar todo mundo e quebrar a casa. Se cura, quebra a casa, taca fogo. Ou piora a situação? Piora a situação. Você piora espiritualmente. Então, chegou uma doença, chegou uma enfermidade, pode ser uma dor de cabeça, uma enxaqueca, ou uma taquicardia, ou uma tontura. Pode chegar um incômodo gastrointestinal. Pode chegar um mal-estar súbito. O que você vai fazer? Manter a calma e a confiança em Deus. Só te acontece o que deve acontecer. Nem mais nem menos. Se chegou aquilo ali, é porque aquilo tem alguma coisa para te ensinar. E se tem para te ensinar, é porque você pode aprender. Se tem para te ensinar, quando você tem uma aula, é porque você está na escola, você é estudante, pode passar de ano. Você está aqui para passar de ano. Então não se revolte. Quando eu vejo pessoas revoltadas com a doença que tem, eu falo, meu Deus, se eles soubessem que estão piorando a situação deles. Então calma, tranquilidade, peça a Deus orientação, caminho, direção para você procurar o tratamento aqui. Nesse mundo, né? Vou procurar o médico, se é dor de dente, vou procurar o dentista, e aí por diante, a gente tem muitas especialidades hoje, muitos exames também na área da medicina, mas se é uma coisa espiritual, confiar em Deus. Então não se revolte. Tem gente que enfrenta uma enfermidade e começa só a falar, primeiro que ele começa a fazer propaganda dela. Só fala da doença que tem. Ah, é porque é minha doença, e é minha, né? Ele já pegou para ele. A minha doença, a pessoa tem mania de pegar tudo que é para ele. Até o obsessor, ele não tem um obsessor, ele fala, o meu obsessor, ele tem um obsessor. Ele tem câncer, ele fala, o meu câncer, tudo ele pega. Tudo ele pega. Está com você, mas não é seu, criatura. Largue de chamar de Deus que não é seu. Largue de ser apegado. Pare de falar isso. A pessoa tem depressão, porque a minha depressão é dela. Se você quiser, você escolhe uma para você, que essa eu já peguei para mim. Não faça isso. Então, perante as enfermidades, essa é a quarta instrução espiritual de hoje. São 5. A quarta é: não se revolte. Acalme o seu coração, não tome nenhuma atitude de sopetão, peça a Deus orientação, para que com tranquilidade, com confiança em Deus e com fé no Senhor, você possa achar uma solução. Quinto, compreenda o erro dos outros. Lembrando que nós também podemos errar. Compreenda. Não quer dizer que você aceita. Mas nós compreendemos o erro do outro, sem aceitá-lo. Compreender não é justificá-lo. Mas você compreende. Por quê? Aquele erro vem de um espírito atrasado. É uma pessoa violenta.
É uma pessoa encolerizada, uma pessoa com raiva, atrasada espiritualmente, com poucas encarnações, somente com desejos carnais, com nenhuma instrução espiritual, ignorante das coisas de Deus. Ele é mais treva do que luz. O que eu vou esperar de uma pessoa dessa? Então eu compreendo que a situação dele, a condição dele é extremamente precária. Ele não tem noção daquilo ali. É um espírito atrasado. Eu compreendo. Não quer dizer que eu aceito. Não quer dizer que ele não mereça ser julgado. E errado, condenado. Mas eu compreendo. Quando eu compreendo, eu não me revolto. Eu busco por justiça, mas não me revolto. Porque se eu me revolto, é porque eu não compreendo. E se eu não compreendo, eu me revolto. E se eu me revolto, há a possibilidade de querer fazer justiça pelas próprias mãos. Ou, mesmo que não vá fazer pelas próprias mãos, só fica pensando naquilo ali, na raiva, que vontade de matar aquela pessoa, que vontade de desganar, que vontade de dar uma paulada, que vontade de fazer a mesma coisa com ele. Ou seja, eu entro naquela vibração. Em vez de eu me elevar, é o bendito ou o maldito que me puxa para baixo. Aí você fica um pouco parecido com ele. Porque começa a querer fazer, pelo menos na mente e no desejo, a mesma coisa que eles fizeram. Você vai ser igual. Quando eu vi aquele caso, lembra do cachorro lá de Santa Catarina? Que aquele absurdo eu já falei um dia sobre uma live isso aqui, não tenho nem coragem de falar, né, o que fizeram com o cachorro, tudo, e eu vejo as pessoas falando, eu queria fazer igual com aqueles marginais, aqueles 4 marginais, que não sei se são 4, são 6, são 1, mas vamos lá pegar 4, aqueles 4, eu queria fazer igual. Eu falei, não faça isso, que senão você é igual a ele. Ué, mas qual a diferença dele para você que você quer fazer igual? Tem que ter diferença. A diferença está no seu pensamento, nos seus gestos e nos seus sentimentos. Eles tem que responder por aquilo ali, tem que ser criminalizado. São espíritos atrasadíssimos, porque ninguém pode fazer. Lembre-se sempre, eu falei isso aí numa live. Quem mata um animal ou mata alguém, ele mata com raiva, por vingança. Tem morte que é por vingança, tem morte que é por raiva. Então vai lá dar um tiro, dar uma paulada, dar uma facada, sei lá, tem muita maneira de matar. Mas existe um tipo de morte que é com requinte de crueldade. É quando a pessoa mata, é o que fizeram com o cachorro. Mata devagar, mata na paulada, mata judiando. Você sabe que quem mata com requinte de crueldade sempre tem prazer na morte. Sempre tem prazer naquilo que está fazendo. Por isso que alegam lá que depois daquilo ali, um foi para os Estados Unidos, para Disney, outro foi para não sei aonde, não foi para não sei acolá. Por quê? Porque tem prazer com requinte de crueldade. Quem mata com requinte de crueldade, você acha que tem a mínima condição espiritual? Nenhuma. É um espírito atrasado. Aí o que eu vou fazer? Eu pego todos os meus ensinamentos, você chega até o dia de hoje e vai fazer o quê? Igual o que ele fez. Por raiva e por ódio. Se você fizer igual o que ele fez, eu queria fazer igual com eles que eles fizeram com o cachorro, você é igual a eles? Você quer ser igual a eles? Você vai descer a esse nível? Nunca desça. Nunca desça. Você vai perder. Porque na lama eles têm mais experiência que você. Por isso que eu falo, quando você é acusado, voltemos lá à 4ª dica, quando você é acusado, quando você sofre fofoca, você nunca pode responder. Porque se você responder e querer bater boca, você vai descer na lama para brigar com ele. Você vai perder, porque essa pessoa tem experiência na lama, tem experiência nas trevas. Se você descer nas trevas para combater, você perde. Você tem que se manter na luz. Porque na luz ele não te alcança, você é diferente. Pense nisso, tudo bem? Essas são as 5 dicas de hoje. A Eliana Maria Torra Batista Estevam, no caso do cão orelha, os pais protegendo os filhos, coagindo pessoas. Os pais são piores que são. São também, vamos dizer que são. Entenda bem, quando há essas coisas, geralmente não é só um, viu, minha irmã? É uma leva de pessoas, né? Assim, não é sempre, mas, note que eu usei a palavra geralmente, mas são também culpados, com toda a certeza.
certeza. A gente nunca deve acobertar uma coisa dessa, né? Absurda. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para sua família. 10h30. As nossas lives geralmente terminam 10h30. A gente vai terminar um pouquinho mais tarde. Separe seu copo com água, sua garrafinha com água para a gente fazer a nossa oração. Deixa eu beber um pouquinho com a sua autorização, que eu estou com um ar-condicionado muito forte aqui. Pensa em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de toda a sabedoria, de todas as virtudes, de toda a redenção, de toda a paz. Obrigado, Senhor, pela benção da vida, pelo dia de hoje. Estamos no meio da semana. Já experimentamos muitas coisas essa semana e ainda temos mais alguns dias que transformar-se-ão em lições preciosas para a nossa aquisição dos valores espirituais eternos. Nós confiamos em Ti e clamamos pelas Tuas bênçãos, pela Tua luz, pelo Teu amor. Senhor, quando ligamos a televisão ou acessamos a internet, percebemos que o mundo não anda muito bem, que existem muitas pessoas doentes, não somente do corpo, mas da alma. Existe ainda muita violência, mentira, abusos infantis, inenarráveis aqui, inimagináveis numa mente equilibrada, que aquilo possa acontecer. Existe, Senhor, em casos isolados, manifestações das trevas, nas suas piores nuances e capacidades de destruição, de humilhação, de tortura, de miséria, de dor, de angústia. Mas nós também sabemos que existem muitas pessoas que fazem o bem. Muitas pessoas que tiram um momento para orar, como essas pessoas que estão conosco agora. Muitas pessoas que estão buscando a luz, o amor e a paz. Permita, Senhor, que não venhamos a cair na armadilha da revolta, da incompreensão, mas que aconteça o que acontecer, que possamos manter a nossa caminhada fazendo o bem, de acordo com as nossas capacidades, ajudando a todos que cruzarem o nosso caminho, que seja com uma palavra fraterna, como uma oração de caridade, como uma imposição de mãos, que possamos, sempre podemos fazer alguma coisa, independente da nossa saúde, da nossa condição financeira. Sempre nós podemos fazer alguma coisa. Ensina-nos, Senhor, a amar, como Jesus nos amou. Afasta de nós o espírito da violência. Permita que aos poucos possamos ir nos afastando dessas notícias ruins, não porque elas deixarão de existir, mas para que possamos somar o número de pessoas que buscam o amor, a prática do bem, a busca pelo crescimento espiritual. Porque nós sabemos, Senhor, que todos aqueles que cometem crimes aqui nesse mundo contraem uma dívida espiritual enorme, que somente o Senhor sabe o tamanho. Se essas pessoas desconfiassem do comprometimento espiritual que elas estão criando quando fazem o mal aqui nesse mundo, elas teriam medo de pensar no mal, quanto menos de fazê-lo, quanto mais de fazê-lo. Teriam desespero só de falar.
se elas desconfiassem do sofrimento que as espera. É por isso, Senhor, que te pedimos, humildemente, mas com força, afasta-nos do mal. Por isso que no Pai Nosso Jesus fala, livrai-nos do mal. Que passemos longe dele. Que só de vê-lo de longe desviemos o caminho. Porque o mal atrai muita gente. O mal corrompe muitas almas. E o mal, muitas vezes, é imensamente sedutor. É aquele copo de mel que contém veneno dentro. E bebendo algo doce, é o doce que antecede a morte, que o veneno irá causar depois de ser ingerido. Afasta-nos do mal. Como disse Jesus, livrai-nos do mal, para que somente o bem nos possa perceber, para que somente o bem nos possa alcançar. Abençoe, Senhor, essas pessoas que oram conosco nesse instante, as suas vidas, o seu destino, os seus caminhos, o seu trabalho, o seu estudo, a sua família, o seu destino, que esteja protegido pelo Senhor. Que no seu lar haja paz de espírito, alegria de viver, haja abundância, haja prosperidade na vida dessa pessoa, haja saúde, haja longevidade, para que longos, excelentes, felizes e prósperos sejam seus anos de vida na terra. Rogamos também a tua bênção por este copo com água ou garrafinha com água que a pessoa deixou ao lado do computador ou do celular, para que esta água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores, e ao bebermos desta água, que estejamos bebendo do teu santo e divino Espírito. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Beba onde você estiver a sua água com fé. Graças a Deus, viva Jesus. Que maravilha, espero que você tenha gostado destas 5 instruções espirituais importantes para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Amanhã, 10 da noite, estaremos aqui com uma nova live, um novo tema, sempre ligado no seu para o seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe e te faça feliz, e até amanhã às 10 da noite. Seja feliz.